Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar alguns minutos para o pessoal acabar de chegar, porque eu abri a sala um pouquinho antes da hora. Pessoal aí que vai estar assistindo a gravação, pode adiantar o vídeo, que esse início nós vamos aguardar um pouquinho. Olá, gente, sejam bem-vindos. Agora são 8 horas em ponto. Então, vou aguardar mais uns minutinhos para o pessoal acabar de chegar. O pessoal está entrando aí. Boa noite. Lembrem-se de Hoje é conferir, liberada, conferir gente. se o som está desligado, senão a gente fica ouvindo aqui as conversas da casa de vocês. Daí, quando vocês quiserem falar, pode abrir o som, mas deixa fechadinho por enquanto. E aí, tá todo mundo na onda de calor? Ou tem alguém que felizmente aí tá morando num lugar fresco? Tem um pessoal que mora fora, né? Aí tá no fresquinho.
Ai, a Neide, calor absurdo, né, Neide? Nossa, você mora no Rio, né? Ivonete, calor e falta de luz. Pois é, porque aí começa as tempestades, né? É o Reels de janeiro, é isso aí, minha filha. É, Aqui foi muito engraçado, porque aqui também caiu uma tempestade, aí acabou a luz. Aí eu falei, puxa vida, será que eu não vou conseguir fazer a meditação com o pessoal? Aí depois eu relaxei, e falei, bom, mas tudo é do jeito que tem que ser, né? Aí depois eu pensei, poxa, mas por que que não seria para ser a meditação? Uma coisa tão boa, né? Gente, eu acabei de pensar isso, a luz voltou. Foi muito engraçado. Fernanda, muito calor em Campinas, imagino, Fernanda. São Paulo tá bem na reta da onda, né? Mas aqui às vezes acontece isso, gente. E quando eu tô aqui na área rural, no centro de retiros, a gente não tem sinal de telefone. Então, se cair a internet ou acabar a luz, a gente não consegue nem mandar o WhatsApp para avisar. Então, se por acaso algum encontro nosso acontecer de eu não aparecer, vocês já sabem que ou caiu a internet ou caiu a luz, que aí a gente não tem nem como mandar uma mensagem no WhatsApp, porque celular não pega. A gente fica 100% dependendo do Wi-Fi. Juci, Osório, Rio Grande do Sul, também tá escaldante. É, Rio Grande do Sul faz muito calor. Eu ia fazer retiro de verão em Viamão, que é ali próximo de Porto Alegre. Gente, eu passava mal. Tinha que tomar Dramin, me dava enjoo, me dava tontura. Sorocaba também, muito quente. Aí, coisa boa esse virtual, né? Que olha só, gente de tudo que é canto do Brasil, que coisa maravilhosa. Então, gente, vamos começando então. Bom, eu imagino que a maioria aqui esteja seguindo a sequência, né, das meditações. Então, nós começamos, eu comecei ensinando vocês a meditação silenciosa, que é a base de todas as outras, né? Depois nós fizemos a meditação do Buda da medicina, que já é uma meditação mais elaborada, né? Que entra uma visualização, uma recitação de mantra, né? Já é uma coisa mais elaborada. E hoje vai ser a nossa última meditação do ano, que é uma que transforma, né, a nossa prática numa meditação super especial, porque a virada do ano, né, é sempre uma virada de um ciclo, né? E como eu coloquei para vocês na minha mensagenzinha lá do final do ano, né, de Feliz Natal, não sei se vocês se lembram, que eu desejei um ano novo, maravilhoso, né? Mas para isso tem que ter um novo você, maravilhoso também, não é assim? Né? Porque se a gente acha que o ano novo está lá fora, né? A realidade está lá fora, aí a gente não tem muito progresso, né? O nosso progresso ele acontece quando a gente começa a despertar para essa correlação, né, do mundo interno com o mundo externo, que nós somos co-criadores, né, da nossa realidade, que a mudança, né, ela vem de dentro. Então, felizmente, muitas pessoas já estão despertando, já estão nesse caminho, mas ainda tem muita gente adormecida. Mas se você está aqui agora para fazer a meditação, para mergulhar nesse caminho de autoconhecimento, com certeza você é uma pessoa
que já começou a despertar, né? Já está sabendo encontrar as verdadeiras causas da felicidade, né? Se afastar das verdadeiras causas do sofrimento. Porque se a gente não tem lucidez, não tem sabedoria, a gente fica buscando a felicidade, mas plantando causas de sofrimento, né? E todo mundo aqui sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Então, por melhor que seja a nossa intenção, a gente tem que ter lucidez, tem que ter sabedoria para saber o que plantar, porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Aí não tem escapatória. A gente tem que pensar bem na hora de fazer a escolha, porque uma vez que a escolha foi feita, ela vai trazer um resultado. E aí não tem como escapar disso. Mas as infinitas possibilidades estão disponíveis a todo instante. Porque aí você pode me perguntar: ah, Eliane, tá bom, ok, entendi. Agora eu comecei a praticar física quântica, eu comecei a praticar meditação, a colocar a física quântica em prática na minha vida. Então, eu acredito que de hoje em diante eu tô mais atenta, eu tô mais lúcida, eu tô fazendo escolhas mais conscientes. Então, ótimo, né? Parabéns. Mesmo que isso não seja 100%, porque ninguém é, né? Só quando a gente atingir a iluminação. Mas você já vai sentir que vai melhorar muito a sua experiência na vida, né? Mas aí você pode falar, mas e as coisas que eu já fiz errado, né? E as escolhas erradas que eu já fiz no passado, né? E agora eu vou ter que colher, né, esses resultados, como é que vai ser isso? Então, aí que entram as infinitas possibilidades, né? Aí que entra o princípio da incerteza, aí que entra o experimento da borracha quântica, né? Porque quando você fez as escolhas que não foram lúcidas, você não tinha ainda esse conhecimento, né? Então, você não tinha recursos naquela época para escolher diferente. Então você escolheu dentro do melhor que você tinha para oferecer naquele momento. Então, tudo bem, mas vai vir a consequência? Vai. Mas acontece que o experimento da fenda dupla, né, o experimento da escolha retardada, uma variedade enorme de experimentos na física que são feitos na física de partículas, todos eles mostram que o elétron, ele se define mesmo no momento presente, né? Então, o elétron, ele já passou pelas fendas, né? Porque a gente pensa assim, bom, o elétron, se ele vai se manifestar como onda ou como partícula, essa decisão deve ser na hora que ele passa pela fenda, né? Porque se ele passa como partícula, ele passa em uma fenda de cada vez. Se ele passa como onda, ele passa nas duas ao mesmo tempo. Só que não, né? Só que não é assim que funciona. O elétron ele passa pela fenda, mas isso ainda não define o que você vai enxergar lá na frente. Então, lá no momento da observação é que você define se é onda, se é partícula, se ele passou por uma fenda, se ele passou pelas duas, mesmo isso já tendo acontecido no passado. Então, isso, gente, isso dá um nó na cabeça dos físicos. Isso explode a cabeça dos físicos, né? Não é só vocês que explodem a cabeça com a física quântica, os próprios físicos também, porque eles também não sabem como lidar com isso, mas eles sabem que é assim que acontece. Isso são dados, né? Isso são experimentos feitos no laboratório. Então, seja lá o que você fez no seu passado, quando o resultado vier agora, o resultado da sua escolha,
Por mais que ele seja um resultado que não é exatamente o que você queria, as infinitas possibilidades estão disponíveis. Então você tudo é o processo de relação. Aquilo pode surgir com uma cara feia, com uma aparência assim de que vai trazer muita confusão para sua vida, mas aí é o seu processo de relação com aquilo, né? Não é, Cecília? A Cecília é terapeuta HQI, né, Cecília? Então, a gente vê isso claramente. Eu chamo de pegadinha do universo, porque o universo, né, ele joga aquela assim, né? Tipo assim, vamos ver se ela vai cair, né? Se você não entra, se você não compra, né? Se você aquilo desaparece. É a mesma coisa do que a gente pratica aqui na meditação, né? Vem o pensamento e tal. Se você não responde, não entra no pensamento, continua lá tranquilo, observando a sua respiração, aquele pensamento dissolve. Então, às vezes a coisa vem. Já viu quando vem aquela nuvem negra assim? Você olha e fala: Meu Deus, vai cair um temporal. Aí daqui a pouco venta, espalha aquela nuvem e nem chove, ou se chove, cai só umas gotinhas. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi algumas vezes, eu acho muito interessante. Então é isso, né? São as infinitas possibilidades, assim, não entre logo, né, naquela primeira imagem, né? Lembre-se que o universo ele se constrói momento a momento de acordo com o nosso processo de relação, né? Com as coisas que estão surgindo. Então, mesmo que sejam coisas complicadas, coisas, né, que sejam resultado de ações equivocadas, mesmo assim, você tem as infinitas possibilidades, o universo ele é um processo de relação, tudo vai depender de como você se relaciona com aquilo. E realmente milagres acontecem. São coisas assim incríveis, né? Como muita situação assim que aparenta completamente nebulosa, depois o sol se abre e, e as coisas todas melhoram, né? Então, hoje, como eu falei no convite, né, é importante que a gente faça duas coisas, né? Primeiro, pacificar com tudo que já passou. Por quê? Porque se a gente fica preso em alguma situação dolorosa, você continua reescrevendo a sua vida naquele mesmo tom. E ninguém quer isso, né? Porque o universo ele responde ao que você sente, né? Então não adianta você falar, né, de prosperidade, falar, né, fazer lá as frases e tal, mas se no fundo você está se sentindo um miserável, né? E às vezes você está se sentindo um miserável por quê? Porque alguém aprontou com você, porque alguém não te deu o que você merecia, e aí isso gerou raiva, né? Gerou mágoa, e aí você ficou preso naquilo. Mas aí você vê, quem está perdendo com isso? Nós mesmos, né? Porque aí você fica lá naquele nó, né? Naquela coisa e continua, né? Porque assim, imagina assim, chegou uma pessoa para você e falou assim: "Quem é você? Me conte sua vida", né? Então você pode contar essa sua vida de inúmeras maneiras diferentes, você concorda? Né? Você pode contar: eu fui uma criança feliz que teve isso e isso de bom, que né, olhando assim, você pode olhar para trás e construir uma linha de universo positiva. E aí a pessoa vai falar: Nossa, né, você vai ter muito sucesso no teu futuro, porque você está numa linha positiva, né?
Ou você pode pegar, olhar para trás e realçar as coisas ruins, né? Ah, minha infância teve isso de ruim, e foi muito sofrimento, né? E você ainda tá apegado àquilo tudo. Aí a pessoa vai falar: "Nossa, que vida sofrida, né?" E aí, né, o que que é a sequência dessa linha de universo? Mais sofrimento, né? Mais uma vida mais sofrida. Então, gente, eu sei Então, que gente, para o falso eu, isso parece injusto, né? Porque o falso eu, ele quer ser recompensado, né? Ele pensa assim: poxa vida, eu passei tantas dificuldades, né? E agora eu vou simplesmente perdoar? E esse pessoal aí que aprontou comigo, né? Pô, vai ficar isso por isso mesmo, né? Então, o falso eu, ele tem esse apego, né? Ele tem esse apego ao sofrimento também. Eu falo isso com vocês porque, obviamente, eu passei por isso também. Eu tive esse momento de ter essa sensação, né? Mas aí você pense o seguinte: isso está até no livro dos Espíritos, tá? Eu sou budista, mas eu também gosto de todas as filosofias, todas as religiões. E o livro dos Espíritos é um livro muito bacana, né? E tem uma passagem que diz assim: as coisas ruins, que é mais ou menos assim, tá? Não lembro exatamente as palavras, mas ele diz assim: as coisas ruins que te aconteceram eram o seu karma, né? Então, se poderia ser através da pessoa que realmente foi, ou poderia ser através de outra, mas de um modo ou de outro aquilo ia chegar até você, né? Eu tenho uma amiga assim que ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala: Eliane, o que é teu, o que você tiver que passar, você vai passar, não adianta, sabe? Então, isso assim, não é para você largar para lá, não cuidar da tua saúde, não é isso, né? Mas é assim, para você não pirar, não se estressar demais, entendeu? Lógico que você vai fazer tudo direitinho. Você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da tua casa, do teu carro, né? Você vai se proteger, vai fazer tudo para você viver bem. Mas se tiver alguma coisa que tá aí, ó, resultado aí de vidas passadas e tiver que vir, vai vir. Seja pela pessoa A, pela pessoa B, pela pessoa C, entendeu? Então, não é nesse nível pessoal que as coisas funcionam, né? As coisas funcionam num nível muito mais amplo. E aí, no livro dos Espíritos diz, né? Se algo ruim te aconteceu, era o teu karma. Mas essa pessoa, através de quem esse karma chegou até você, sofrerá muito pelo que ela fez, entendeu? Mas não é por isso que a pessoa está isenta do mal que ela fez, né? Então, você veja, então na verdade a pessoa está lascada. Você findou um karma, né? Mas o agente do karma que fez esse sofrimento chegar até você, ele vai pagar até o último centavo. Não vai, não vai ter jeito, né? E isso é independente de você querer fazer justiça ou não, né? Porque no fim das contas, a nossa prestação de conta é com a consciência, é com nós mesmos, né? Então, cada coisa boa que você faz é um ponto no tecido da sua realidade. Cada coisa ruim que você faz é um nó, né? É uma encrenca ali no tecido da sua realidade. E tá tudo plasmado nesse universo holográfico, né? Então, cada ação, aquilo foi e criou uma marca nesse holograma. Não tem como, sabe? Então tá tudo perfeito. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que tratar de melhorar o seu campo vibracional. E ponto, sabe? E o passado se resolve por ele próprio.
Não somos nós que temos que nos preocupar com isso. Então, dessa forma, a gente libera esse passado, né? Logo assim que eu me divorciei, eu fui num terapeuta, que ele tem uma técnica própria que ele mesmo desenvolveu, que é baseada numa auto-hipnose, que a gente retorna ao útero, muito interessante, sabe? Aos meses de gestação. E aí eu ainda estava assim naquele processo, né, de recém-separação. E aí ele falou comigo assim, ele falou, Eliane, eu deitei lá no divã dele, né? E aí ele falou assim, imagina o teu ex-marido na sua frente e fala tudo com ele que você queria falar, que tá engasgado, que você acha que você ainda não falou. Fecha os olhos, relaxa, mentaliza ele na sua frente e visualiza essa conversa e fala tudo o que você quiser, tudo, bom, ruim, blá blá blá. Aí foi muito interessante, sabe? Porque o cérebro ele não distingue, né? O que é realidade do que é imaginário, porque de qualquer forma o que a gente vê também não é com os olhos, também é uma imagem gerada pelo cérebro. Então, se essa imagem está entrando pelo olho ou se essa imagem está sendo gerada pela própria mente, a consciência não distingue. Então, isso é um meio hábil também, né? Às vezes, se você tem alguma coisa agarrada que ficou para trás, né? Você pode também, né, desabafar, ter essa conversa. E para isso, gente, eu trouxe hoje, depois nós vamos para a segunda parte, que é projetar o nosso 2026. Por enquanto, nós estamos aqui pacificando o 2025, ou seja lá o que for, né, que ficou para trás. Para trás sempre, né? Não só 2025, mas todos os anos, o que for que tiver para trás. É, aqui alguém me falou aqui, mas está sem nome. Nossa, que introdução maravilhosa! Estou muito tocada e gostaria muito de enviar para o meu filho. Será que pode disponibilizar depois, nem que seja só o áudio? Vou disponibilizar tudo, a gravação toda. Valéria. Que bom, Valéria. Não, mando sim, pode deixar. Está sendo gravado, eu mando a gravação toda, tá? Espero que ele goste. Então, essa meditação é a meditação Metta Bhavana, que quer dizer meditação do amor universal. Quem já está fazendo lá os 21 dias, já deve ter feito essa meditação comigo lá nos 21 dias, né? E ela é uma meditação perfeita para qualquer final de ciclo, sabe? Até para o momento da sua morte. Se você, né, já percebe que a morte está se aproximando, né, faça Metta Bhavana, porque o estado de consciência que você tiver no momento da morte é o que vai direcionar o seu renascimento. É como a gente aqui, quando está vivo, né? É igual isso aqui que eu falei. Se você se prende a um estado de consciência de sofrimento, de injustiça, de mágoa, né, por conta de alguma coisa do passado, isso vai estar criando o seu futuro dia a dia, momento a momento. E na hora da morte é a mesma coisa. Se você, né, o estado de mente que você tiver é o que vai te seguir quando você abandonar esse corpo, né? Então, tanto faz vivo, na hora da morte, né? Sempre a gente está criando novamente a nossa realidade. E nas passagens de ciclo, né? Isso é super importante, porque a energia que você tá naquele momento, você leva para esse ciclo que vai entrar. Ó, você percebe quando você vai dormir. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Gente, eu depois das 8 da noite, eu não resolvo mais nada. Ah, se família me ligar, eu falo, me liga amanhã, se, sabe? Depois das 8 é relaxamento, é meditação, é assistir uma comédia, é ver filme
de bobeira, é coisa para rir, sabe? Porque já reparou, se você vê uma coisa ou conversa com alguém que dá uma sensação ruim antes de dormir, você entra no sono com aquela sensação ruim, você tem uma noite péssima, né? Ou você tem pesadelo, ou você tem o sono agitado, né? Então, tudo é assim, né? Sempre que você vai entrar numa fase diferente, você, você tem que cuidar da sua mente, né? Como que você vai entrar naquilo. Então, qualquer mudança de ciclo, isso, como eu disse, é todo santo dia. Mas quando tem a mudança de ciclo, é mais importante ainda. Então, ó, foque uma pessoa, tá? Depois eu mando esse textinho para vocês lá nos grupos, né? Ali onde tem os três pontinhos, você vai focar uma pessoa, que pode ser você mesmo. Então a gente geralmente começa fazendo para a gente mesmo, né? E aí você vai repetir essas 8 frases mentalmente. Que eu seja feliz, que eu me liberte do sofrimento, que eu encontre as causas verdadeiras da felicidade, que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento, que eu me libere totalmente do meu karma, que eu manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que eu seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que eu encontre nisso a minha fonte de alegria e energia. Então você vai repetir 3 vezes para cada pessoa. Então você vai repetir 3 vezes para você mesmo. Depois nós vamos fazer juntos. Depois você pode colocar o nome de quem você quiser. Então, você quer fazer para um filho, para um neto, para uma pessoa que você ama, né? Você coloca lá que o fulano seja feliz, que o fulano se liberte do sofrimento. Você repete o nome da pessoa em cada frase. E repete as 8 frases 3 vezes. E depois, o mais interessante dessa meditação é para pacificar. Aí, se você tem uma pessoa que, sabe, não tá legal o relacionamento, pode ser uma pessoa que já morreu, pode ser uma pessoa que você não vê há muitos anos, pode ser uma pessoa que não fala com você, não tem problema. A boa notícia é que a gente pode pacificar as relações unilateralmente. A pessoa não precisa participar de nada. Você pode pacificar o teu lado e pronto. E ela faz o que ela quiser com a vida dela. Mas a sua vida, você vai ter uma vida muito leve, muito próspera. Então, você pacifica. Aí você coloca lá que fulano seja feliz, que fulano se liberte do sofrimento e etc. Então, gente, isso aqui é a meditação do amor universal e a meditação de lucidez. Porque quando você fala que o fulano seja feliz, por mais que ele tenha aprontado com você, tenha sido um calo no teu pé, tenha te criado sofrimento, se você deseja sofrimento para ele também, tá vendo? Como que você está se construindo? Como uma pessoa que recebe lodo e joga lodo de volta. Aí como é que você vai falar da pessoa? Pô, essa pessoa me provocou sofrimento. Mas você também está querendo provocar sofrimento nela? Então você está na vibração dela? Que coisa horrível é essa? Para que isso? Para que isso? Né? O Dalai Lama ele tem uma frase que ele diz assim: o que os outros fazem com você é karma deles. A maneira que você reage é o seu karma. Então a pessoa vai lá, joga um monte de lama, um monte de lodo em cima de você. Você vai pegar um monte de lodo e jogar na pessoa de novo? Aí você se igualou com ela, né? Aí é uma besteira. Então, é, o que melhor você pode fazer é se preservar das emoções negativas. Gente, o Tibete, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele foi invadido, né, pela China, que eles falam que foi a Revolução Cultural, mas foi uma coisa muito violenta, muito agressiva. Os soldados chineses invadiram o Tibete, mataram lamas, estupraram, né, destruíram templos. Foi uma coisa assim horrorosa.
E um grande lama foi preso, torturado, e ele ficou alguns anos lá preso, né? E aí depois ele foi solto. E aí ele falou com os discípulos dele. Ele falou: Olha, sabe qual a minha maior conquista? É que mesmo depois de todos esses anos, eu não perdi a minha capacidade de compaixão. Então, isso é a maior conquista, porque apesar de tudo que fizeram com ele teve o que o Viktor Frankl chama de a última das liberdades. O Viktor Frankl é outra história fabulosa. Ele tem um best-seller que se chama O Sentido da Vida. Ele é um psiquiatra, né, que foi preso no campo de concentração na Segunda Guerra. Ele viu a família morrer, ele viu todo mundo morrer, ele estava lá, pele e osso, sem roupa, jogado, nu, no chão, sabe? Mas aí ele se deu conta, que ele falou assim: Mas eu tenho, apesar disso tudo, eu tenho o que ele chamou de a última das liberdades. Ele falou: os nazistas eles podem fazer o que quiser comigo, eles podem me torturar, me deixar sem roupa, matar minha família, me deixar passar fome, mas eu ainda tenho a liberdade de escolher como que eu vou passar por isso. Se a minha fé eles não têm poder de tirar, né? Se mesmo é, nós estudamos esse livro. Ah, bom, aí eu não sei, alguém falando aqui que talvez já tenha estudado. Realmente é um livro maravilhoso. E ele, com essa mentalidade forte, ele resistiu, ele ajudava as pessoas no campo de concentração, inclusive os próprios guardas do campo de concentração eram ajudados de tão iluminada que era a consciência dele. E ele sobreviveu, saiu do campo de concentração e escreveu esse best-seller beneficiando bilhões de pessoas, que ele chama do sentido da vida, né? Que ele diz que se você encontra o sentido da vida, você pode ultrapassar qualquer adversidade, porque o teu olho não está na adversidade, o seu olho está no sentido da vida, né? Então é o que a gente fala na física quântica, onde você coloca o teu foco é onde a energia flui, né? Então, peraí só um pouquinho, gente. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, compartilhar de novo. Peraí. Pronto. Então, quando eu falo essas frases, né, que a pessoa seja feliz, que a pessoa se liberte do sofrimento, que fulano encontre as causas verdadeiras da felicidade, que fulano supere as verdadeiras causas de sofrimento. Por quê? Porque ele fez o que ele fez de mal por ignorância. Porque ele estava buscando a felicidade. E quando a gente é ignorante, a gente acha que fazendo o mal nós vamos ter a felicidade. Olha que ignorância completa. Então, que ele pare de achar que a causa de sofrimento é causa de felicidade. Isso é uma coisa que a gente estuda na programação neurolinguística também, né? Que os arquitetos lá dessa terapia, eles descobriram na mente humana que a pessoa, para ela está certa. A pessoa que vai lá e mata, na cabeça dela aquilo tem um sentido. Ela acha que aquilo vai trazer a felicidade para ela de alguma forma. A pessoa não faz porque quer realmente fazer o mal para o outro. Ela quer porque ela acha que aquele mal que ela vai fazer para o outro vai trazer a felicidade dela. Então é ignorância pura. Então a gente deseja que a pessoa saia desse lodo, dessa ignorância. Que ele se libere totalmente do seu karma, porque é isso, é essa estrutura kármica que não deixa a pessoa raciocinar com lucidez, né? Que ele manifeste lucidez de modo natural, instantâneo, porque se ele se liberar desse karma negativo que dirige a mente dele, e ele é escravo desses impulsos negativos,
Vocês podem ter certeza, a pessoa é escrava daquele impulso negativo. Ela não tem liberdade. Então, que essa pessoa seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que ela encontre nisso a fonte de alegria e energia. Então, quando você deseja isso para quem você está brigado, para quem você tem alguma encrenca, né, negativa, você está tirando os espinhos de você próprio. Você está tirando os espinhos da sua carne. Porque enquanto você carrega essa mágoa, é um espinho enfiado no nosso corpo, que dói, entende? E atravanca a nossa prosperidade, atravanca o nosso crescimento espiritual, a nossa lucidez, a nossa saúde, principalmente, tá? Porque doenças depois começam a surgir por conta desses padrões negativos guardados, né? Então, é essa meditação. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar, quer falar? Pode ficar à vontade. Tem alguma dúvida? Eu, Pode eu, falar. Júlio, pode eu falar, sou, Júlio. eu sou essa estrutura do Metabhavana um pouquinho diferente na ordenação das frases, Ah, e isso vai ser um pouco diferente para mim, tem que a problema ordem. não. Não tem problema não. Porque eu Ah, então tá mesma, bom. quando eu faço mentalmente, eu também não faço essas quatro primeiras frases aqui, eu não faço nessa ordem. Eu faço que fulano seja feliz, que fulano encontre as causas verdadeiras da felicidade, que fulano se liberte do sofrimento, que fulano supere as causas do sofrimento. Eu geralmente também faço numa ordem diferente. Não tem Eu problema não. aprendi, eu vendo o vídeo da senhora, né? E aí, é, a ordem que eu tenho memorizada é igual que você faz, entendeu? Aí eu achei que tivesse. É que eu acho mais fácil memorizar assim. Se libere do sofrimento, se libere das causas do sofrimento. Eu Encontre a também acho. felicidade, encontre as causas da felicidade. Não tem problema não. Você pode fazer nessa ordem ou nessa outra aí, tanto faz, Ok. E eu tá? posso comentar só uma coisa que eu gostei muito da introdução do Ah, papel do jogador. No livro O Campo, tem uma parte em que o James Randi, que é um cara que desmascara charlatanismo, ou pelo menos desmascarava, era muito requisitado para isso, e ele foi requisitado para desmascarar a hipótese da bioenergia, né? uhum. E aí, num determinado momento do livro, fala que talvez a interferência dele, querendo ver brecha na experiência, tenha impedido resultados positivos do, Sei. do, 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 do cientista. Aham. Porque se o papel do observador altera o resultado, então uma pessoa que já vai para lá querendo encontrar brechas ou falhas, vai alterar a experiência também, não é? Então, aí depende, porque aí vai ter uma somatória de intenções ali, né? Então, o que geralmente acontece é que assim, a pessoa que vai com uma intenção negativa, ela realmente ela só vê as falhas. Então, às vezes, Hum, acontece uma coisa ali super positiva, mas é na hora que a pessoa foi no banheiro, sabe? exatamente, exatamente. A conclusão a que o livro chega que muita coisa positiva e relevante foi descartada na declaração dele sobre a inconclusibilidade É, das pesquisas, né? aham. Porque ele descartou várias coisas ali, várias Exatamente, coisas. entendeu?
Porque assim, quando a Isso, pessoa acredita que aquilo é ruim, não adianta. O universo, ele sempre confirma a nossa tese. Entendeu? exatamente. Isso é assim, nós estamos condenados a isso. Se você não mudar primeiro a tua cabeça, não tem jeito, sabe? É igual eu tinha um médico homeopata, né? Que ele falava isso. Ele falava, olha, a minha mãe era muito negativa, muito pessimista. Aí eu levava minha mãe lá para consultar com ele. Ele falava, ó, a senhora vai sair de férias, mas vai com vontade de se divertir, porque senão nem vai. Porque realmente é Uhum, isso, entendeu? A pessoa sai de casa de férias emburrada, cara, tudo errado, não adianta, entendeu? Porque exatamente. aí, olha, nem gasta dinheiro, fica em casa, entendeu? Porque você não vai se divertir, você não vai, sabe? Então, assim, você foi passear, vai com o espírito de passear, ou senão nem vai, entendeu? Então, realmente, a vida é assim, né? É verdade. Uhum. É. Mais Tá, alguma então dúvida? eu posso, Ah. posso ficar tranquilo em relação à ordem das frases Pode ficar do tranquilo, metafásico? porque se ficou fácil para você memorizar desse jeito, até no. Eu geralmente faço desse jeito. Por isso que se você memorizou, que você deve ter assistido o meu vídeo, né? Sim, sim, Mas, sim, mas sim, não foi. tem problema, não. O importante é, se você conseguir memorizar, é bom, porque aí você faz em qualquer lugar que você tiver. Entendeu? Uhum. Agora aqui, ó, uma pessoa perguntou como é que Eu, faz eu, para mais pessoas ao mesmo tempo, né? Peraí, peraí. eu, Só um pouquinho que eu já vou responder. Deixa eu abrir aqui o chat. Foi a Renata? Foi você, Renata? não, eu queria só dizer que eu estou encantada com esta live e eu Ah, vou visualizá-la todos os dias da minha vida até saber de cor, porque você hoje está inspirada, professora. Parabéns. é porque eu quero um 2026 total para vocês. Obrigada, muito obrigada. Ai, que bom. Então, a Lúcia falou aqui: posso fazer essa meditação para mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Ô, Lúcia, você vai fazer uma listinha de pessoas, tá? Que você quer fazer a meditação. Aí você vai fazendo para um de cada vez, repetindo 3 vezes para cada pessoa. Então você fez lá, fulano, que o fulano seja feliz, que o fulano se liberte do sofrimento, blá, 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 que fulano encontre nisso sua fonte de alegria e energia. Fez todas as frases. Aí faz de novo, que fulano seja feliz, que blá, 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 até o final. Depois faz de novo, que fulano seja feliz, blá, 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 3 vezes. Depois você muda, que ciclano seja feliz, que ciclano se liberte do sofrimento até o final. Depois, mais uma vez, que ciclano seja feliz, blá, 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 mais uma vez. E depois até dar 3 vezes. Que ciclano seja feliz, blá, blá, blá. Depois mudou para outra pessoa. Que Beltrano seja feliz. Entendeu? Você vai fazer. Você não vai fazer ao mesmo tempo. Você vai fazer três. Repete 3 vezes para uma pessoa, 3 vezes. A lista é longa, né, gente? Eu sei como é que é. É assim mesmo, né? Vai, é família, é vizinho, é ambiente de trabalho, é ex, Nossa Senhora! Aí a lista é longa. Então a gente, né? E aí você faz para você mesmo também, porque igual a Adriana perguntou aqui, ó. E como autoaplicação, exemplo, divórcio energético. Pois é. Então, às vezes, principalmente em questões de relacionamento amoroso, é muito difícil fazer para a pessoa no início, né? Porque a gente fala, que fulano seja feliz. Fulano seja feliz, escambau. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele pague tudo que ele me fez passar. Né? Tem até aquela música, né? A música Anti-Meta Bhavana. É aquela música, chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Lembra dessa música? Pode chorar.
Então, assim, tem até música, entendeu? É anti-metababa, né? Essa música. A pessoa tá lá torcendo pro outro sofrer, né? Mas isso não leva a nada, gente. Não leva a nada. Pode fazer para quem está na UTI? Com certeza, pode e deve. Então, no início, a gente não consegue. Eu tive uma aluna de meditação que ela separou, e aí ela falou: Eliane, não consigo fazer ainda para a pessoa abandonou ela. Pô, ninguém gosta de ser abandonado, né? Que é coisa que dá mais raiva, a pessoa ir embora. Então ela não conseguia fazer para a pessoa. Aí eu falei: não tem problema, você faz para você mesmo. Você vai fazendo para você mesmo, até que um dia você vai conseguir fazer para a pessoa, entendeu? Então, às vezes, o relacionamento termina com traição, são coisas assim que dá muita raiva na gente, né? E às vezes você não consegue fazer para a pessoa, é natural isso, não tem problema. Aí você vai fazendo só para você, né? Até que uma hora aquilo, né, vai pacificar tanto você que você vai conseguir fazer para a pessoa, tá? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui no chat, não, né? Oi, Ilane, Oi. Cecília. Quando estou fazendo eu faço todos os dias, é o meu mantra, né? E vem sempre essa música. Pode chorar, direto, para assim, é uma coisa que eu estou buscando a felicidade, mas tem alguém ainda lá que eu quero que sofra. Aí Pois eu é. faço, até uma hora que essa música está sumindo. Apareceu agora, de novo você falando, mas ela vinha direto, mas direto. Mas por quê? Porque era aquela pessoa que eu não queria, eu queria fazer ela sofrer, não fez sofrer? Então vai Uhum. sofrer também. É. Aí quando eu fiz essa música, quando eu comecei a fazer direto para a pessoa, meu Natal foi de paz. Aí, tá vendo coisa maravilhosa? Então, é assim mesmo. E é graças à meditação que a gente vai tendo essa autoobservação. Isso é super importante, né? Você ter essa autoobservação. Ó, tô desejando o mal da pessoa. Isso não tem lucidez nisso, né? Porque se você não tem essa capacidade de autoobservação, você fica aí pensando um monte de besteira, plantando um monte de causa de sofrimento e nem tá vendo o que você está fazendo, né? Então, por isso que eu comecei com a meditação silenciosa, com essa capacidade de autoobservação, tá? Então, vamos começar? Aí, a primeira vez eu vou fazer junto com vocês, porque a gente faz para nós mesmos. Aí eu vou marcar aqui 10 minutos e a gente faz para nós mesmos, depois cada um faz para quem quiser, mentalmente, e repetindo 3 vezes para a mesma pessoa e falando o nome da pessoa em todas as frases, tá bom? Hoje eu tô com o meu sininho aqui, então vamos marcar aqui os 10 minutinhos. Então, sentem-se confortável. Que eu seja feliz, que eu me liberte do sofrimento, que eu encontre as causas verdadeiras da felicidade, que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento, que eu me libere totalmente do meu karma, que eu manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que eu seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que eu encontre nisso a minha fonte de alegria e energia. Respira, solta o ar. Que eu seja feliz, que eu me liberte do sofrimento, que eu encontre as causas verdadeiras da felicidade, que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento, que eu me libere totalmente do meu karma, que eu manifeste lucidez de modo natural e instantâneo,
que eu seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que eu encontre nisso a minha fonte de alegria e energia. Que eu seja feliz, que eu me liberte do sofrimento, que eu encontre as causas verdadeiras da felicidade, que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento, que eu me libere totalmente do meu karma, que eu manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, que eu seja verdadeiramente capaz de ajudar os outros seres e que eu encontre nisso a minha fonte de alegria e energia. Agora vocês podem seguir, pode continuar fazendo para vocês mesmos, se vocês quiserem, ou podem escolher as pessoas que vocês querem fazer.
Terminamos os 10 minutos da meta bhavana. Agora vamos simplesmente soltar e fazer 3 minutinhos de silêncio. Por mais que a mente insista em pensar, não dê sequência ao pensamento, foque na respiração, foque no corpo e apenas observe a respiração naturalmente. Agora soltamos a prática anterior e repousamos. Fazemos um gachô para terminar. Olha, mas a meditação silenciosa dá até pena de bater o sino. Eu bati porque eu tinha combinado com vocês que ia ser 3 minutos, mas eu fiquei até pensando aqui, será que eles não querem fazer mais um pouquinho? Dá até pena, né, de interromper. Porque, nossa, é uma coisa assim maravilhosa, né? A gente sair dessa mente condicionada, né? E poder estar uns minutinhos assim com a gente mesmo. Uma bem-aventurança assim maravilhosa, né? Então, meus amores, olha, Ah lá, sim, poderia seguir a meditação silenciosa, é verdade, então. Mas aí, na segunda que vem, vai ser a nossa primeira meditação de 2026. Vocês, por favor, compareçam. Aí a gente vai fazer bastante meditação silenciosa, porque a meditação silenciosa é o campo da potencialidade pura.
É isso que a gente quer. Ano novo, potencialidade pura, né? Então é isso, gente. O principal, assim, para a passagem do ano é isso, porque, né, como Gandhi dizia, seja você a transformação que você quer no mundo, né? Não sei se vocês conhecem essa frase do Gandhi. E isso vale para o nosso mundo interno também, né? Então, por isso que eu falei na introdução que a vida, né, o campo quântico, ele te dá o que você sente. Então, seja você a transformação que você quer na sua vida. Você quer mais prosperidade? Seja próspero, né? Seja generoso, mesmo que seja, dê uma flor, dê um sorriso, dê um desejo positivo, dê R$ 1, o que você tiver, né? Seja você a transformação que você quer. Então, porque na hora que você já for aquilo, aí não tem jeito. Se você já é, o universo externo não tem outra opção a não ser manifestar. Tá bom, meus queridos? Olha, então, antes de eu despedir aqui, dar o meu abraço de Feliz Ano Novo virtual em todos vocês, eu quero só contar aqui para vocês uma novidade de primeira mão, que eu vou abrir para início de janeiro uma mentoria para um grupo bem pequeno de 7 pessoas só, tá? Que 7 é um número que faz as coisas acontecerem, né? 7 é um número que carrega muita energia. Tá bom. E essa mentoria vão ser oito encontros, tá? Vai ser 8 domingos, porque domingo à noite é um dia bem tranquilo, né, para todo mundo. Então vão ser 8 domingos, vão ser encontros de 1 hora e meia, tá? Que 8 semanas é justamente o tempo que a neurociência comprova que o nosso cérebro se transforma, né? Até em exames de imagens a gente vê a diferença, né? Da imagem do cérebro e depois de 8 semanas a imagem já é diferente, né? A Luciane está perguntando se pode ser 7 × 7. Por enquanto, não, Luciane. Esse grupo vai ser só 7, bem pouquinho, porque é uma mentoria, né? Então, são só 7 pessoas e essa mentoria, para quem é essa mentoria, né? Para quem quer se conectar com o seu eu quântico, né? Para quem quer essa reconexão, né? Sair um pouquinho do falso eu e se conectar com o seu eu quântico. Então, vai ser um trabalho assim, direcionado, né? Bem individual e num grupinho de 7 pessoas só. Então, quem tiver interesse, me chama lá no WhatsApp que eu mando as informações, tá bom, queridos? Mas agora, aquele abraço de ano novo, feliz 2026, isso aí, feliz nova todos vocês, novo Valdemir, nova Marina, nova Lúcia, nova Ângela, nova Carmen, nova Lídice, não vai dar para falar o nome de todo mundo, nova Renata, tem gente que o nome não aparece também. Então, nova Luciene, um novo você para um 2026 novo, né? Nova Ivonete. Então é isso, gente. Semana que vem, estamos aqui na segunda. Uma ótima passagem de ano para vocês, tá bom? Juízo, tá? Beijo.